Olá! No vídeo de hoje eu vou falar por que você não está tendo progresso nos sintomas da ansiedade, melhorando cada vez mais. Bem-vindo ao canal, eu sou professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você ter mais saúde, disposição de se livrar e eliminar os sintomas da ansiedade. Você sabe que seus comentários aqui são muito importantes, então comente porque a sua necessidade, o seu comentário, sua experiência ajuda você, ao canal e as outras pessoas aqui, e a gente pode criar uma comunidade onde uns apoiam os outros. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like aí, comente, compartilhe no seu grupo de amigos, de WhatsApp, de Facebook, e clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas, e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. Bem-vindo ao canal. Então, a sua recuperação, ela diminuiu, parou, ou continua incompleta, não é? Por que isso está acontecendo? A recuperação completa, ela é possível, é alcançável, né, para qualquer pessoa, quando a informação que você tem, como a gente passa aqui no canal, a orientação e o apoio adequados são combinados aí com o quê? Com o esforço, com a sua prática, com a sua perseverança, com a sua paciência, que é o que eu sempre falo aqui no canal, né? Então, para você se livrar dos sintomas da ansiedade, tem que ter paciência, porque eles são lentos para sair do seu corpo. Então, pouco a pouco, gradativamente, você vai conseguir. Quando você faz o trabalho certo, você obtém os resultados corretos. Agora, se a recuperação ela retardar, parar ou permanecer incompleta, quando certos aspectos aí da recuperação do transtorno de ansiedade não são tratados ou quando as estratégias de recuperação não são fielmente aplicadas. Olha, então, essa aparente falta de progresso pode ser frustrante, claro, né? Ninguém quer ficar com sintomas da ansiedade. Pode ser intrigante e até mesmo preocupante, você ficar mais preocupado. Mas descobrir e abordar essas razões pelas quais essa recuperação foi impedida pode colocar o seu progresso de volta no caminho certo. Então, eu preciso aí descobrir por que está parado, por que não está no progresso, por que você não está melhorando cada vez mais. Então, antes da gente começar a abordar essas barreiras comuns para completar a recuperação, vamos reviver aqui, viver e rever alguns conceitos chaves. Primeiro, estresse, preocupação, medo, frustração, raiva, tristeza, desespero e outras emoções negativas estimulam o seu sistema nervoso simpático do corpo. O sistema nervoso aí simpático ele é responsável por produzir a resposta ao estresse e suas muitas mudanças fisiológicas, psicológicas, emocionais. Lembra, então, você tem aí todo um bombardeamento de pensamentos, de medo, de emoções negativas que estão ligados no cérebro, e mente e corpo é uma coisa só. E é por isso que quando você pensa, você preocupa, você se emociona, isso aciona a resposta ao estresse do seu corpo e gera todo esse transtorno. Especificamente aí, o transtorno de ansiedade, o comportamento apreensivo, a preocupação, ele cria ansiedade e ativa essa resposta de estresse. É isso que eu falo sempre, e a gente precisa sempre estar lembrando disso, porque às vezes as pessoas esquecem que a emoção forte, a emoção negativa forte, o desespero, a tristeza, a raiva, o medo, eles vão trazer mais ansiedade para o seu corpo. Segunda conceito que a gente precisa lembrar: quando as emoções negativas, como a ansiedade, são crônicas, elas podem causar respostas frequentes ao estresse que hiperestimulam o corpo. Então lembra, se você está com essa ansiedade há muito tempo, crônica, há meses, há anos, você tem aí uma hiperestimulação do seu corpo e os hormônios do estresse, eles estimulam ainda mais essa hiperestimulação. Então, isso tudo traz para você muito desconforto e os sintomas todos continuam. Terceiro conceito: um corpo hiperestimulado, que responde ao estresse aí, ele vai produzir o quê? Sintomas de hiperestimulação. Todos os sintomas que nós falamos aqui, você sabe que existem mais de 200 sintomas da ansiedade, e esses sintomas da hiperestimulação, eles nos fazem saber que o corpo está sob estresse e a gente deve tomar medidas corretivas para aliviar esse estresse, né? Então, esse conceito é muito importante. O quarto conceito: quando paramos de estressar o corpo e lhe damos tempo para ele se recuperar, o corpo se recupera. Então, quando a gente consegue parar aí, relaxar, meditar, estar mais tranquilo,
você vai diminuindo o seu estresse e se recuperando cada vez mais. Quando o corpo se recupera da hiperestimulação, ele deixa de apresentar sintomas. Só que isso não é rápido, não é da noite para o dia, não é do dia para o outro dia, demora meses. Né? Isso que a gente precisa saber, que quanto mais você trabalha, mais ele vai diminuindo pouco a pouco para você. Quinto conceito, os sintomas da ansiedade são sintomas de estresse, né? De extremo aí, agitação, ansiedade, nervosismo. Então, nós chamamos de sintomas de ansiedade porque o corpo apreensivo, ele é a principal fonte do estresse, estressa o corpo. Um corpo que está sob estresse produz sintomas. Dores musculares, tontura, desmaio, todas essas que nós falamos aqui, né? E os sintomas da ansiedade são sintomas de estresse. E esse estresse é causado pelo comportamento ansioso. Então, aquela preocupação, aquela pressão que você faz sobre a sua vida, todo mundo fica ansioso de vez em quando, isso é normal. Agora, o que a gente precisa trabalhar é, a ansiedade ela se torna um transtorno de saúde mental quando esse comportamento, essa preocupação, ela vai interferir no seu estilo de vida, você não dorme, você fica agitado, né? Uma vez que a ansiedade se torna um transtorno, a recuperação pode ocorrer quando você, aí que está o passo a passo para você enfrentar e recuperar logo. Você precisa identificar e abordar com sucesso os fatores subjacentes que criam os problemas com a ansiedade, né? Então, por exemplo, um desemprego, uma briga na família, no trabalho, uma dor aí orgânica que pode causar isso. Existe uma série de causas e a gente precisa identificar quais são elas para que você possa curar e libertar cada vez mais disso. O segundo, eliminar a hiperestimulação. Os hormônios do estresse estão aí na corrente sanguínea e criando toda essa hiperestimulação do seu corpo, e trazendo aí muito desconforto, agitando e aumentando o seu metabolismo e trazendo todo esse constrangimento aí para você. A gente precisa eliminar isso cada vez mais. Terceiro, a gente precisa dar tempo suficiente para que o corpo se recupere e se estabilize. O primeiro e mais importante passo para o sucesso a longo prazo é identificar e abordar com sucesso esses fatores subjacentes, as causas que estão aí causando a luta com a ansiedade problemática. Esse é o passo mais importante, querido, porque esses fatores subjacentes, eles são a causa raiz da vida ansiosa que estressa de forma anormal o corpo. Um corpo anormalmente estressado, ele se torna anormalmente sintomático, né? E uma vez que esses fatores aí são identificados e tratados com sucesso, o estresse que não é saudável causado, ele é eliminado, né? E sem o peso do estresse, o corpo pode permanecer com boa saúde e não precisa enviar mais sintomas. Agora, é irrealista você experimentar um resultado saudável se o trabalho certo não foi complementado, né? Não foi fechado. A definição de loucura é fazer as mesmas coisas repetidas vezes e esperar um resultado diferente. O mesmo conceito se aplica à ansiedade. Se você não fizer o trabalho certo, você não terá os resultados certos, né? Então, sempre tem razões pelas quais os sintomas da ansiedade se prolongam e progridem. Descobrir quais são essas razões e enfrentá-las com sucesso vai fazer com que a sua recuperação volte ao caminho certo, né? E aí vou falar de algumas razões pelas quais o processo de recuperação pode ser mais lento, pode parar ou mesmo permanecer incompleto. Existem muitas razões e a gente vai trabalhar algumas delas aqui para você ficar mais tranquilo e eliminá-las totalmente, né? Então, identificar essas razões aí vai te ajudar muito. Primeiro, os sintomas da ansiedade podem ser causados por uma outra condição médica que você ainda não sabe. Talvez você tenha algum problema orgânico e você não identificou isso, e aí você pode achar que isso está relacionado aí ao transtorno da ansiedade e não a outra condição médica. Então, você precisa ter um acompanhamento médico para saber fazer os testes todos, laboratoriais, né, para você descartar as causas médicas, orgânicas, e aí sim, resta só a ansiedade, e você pode cada vez mais lidar com ela, uma vez que seu médico determinou que a condição dos sintomas são causados unicamente pela ansiedade, aí sim, você pode tratar, ter certeza que os sintomas são da ansiedade e não são outro problema médico, e aí você vai trabalhar a diminuir a preocupação, as emoções negativas, os pensamentos negativos, ficar mais confiante para você resolver o transtorno de ansiedade e vai superar com sucesso a hiperestimulação, né? E essas garantias são importantes para o sucesso da recuperação.
E claro que muitos médicos tratam a ansiedade de forma inadequada. E aí, se a primeira linha de medicação do médico não for fazer terapia, então é bom você procurar outro médico, né? A medicação, ela não é a cura para a ansiedade. Ela pode ajudar a controlar os sintomas para algumas pessoas, talvez aí 1/3 das pessoas, mas não faz nada para tratar a causa da ansiedade problemática. As causas aí são subjacentes, é que causam o problema da ansiedade. A medicação não é uma cura para o transtorno de ansiedade, tá bom? Então, é melhor você discutir aí, claro, todos os sintomas novos, mutáveis, persistentes, e retornar ao seu médico para ver se tem causas médicas e, se não tiver, tratar a ansiedade cada vez com mais diligência, mais disciplina, né, queridos? E aí você ficar realmente mais tranquilo e se libertar dessa ansiedade. Segunda causa, os medicamentos. A prescrição e medicamentos de venda livre podem agravar a ansiedade e causar sintomas semelhantes aos da ansiedade com reação adversa indireta. Por exemplo, sintomas aí como inquietação, agitação, depressão, nervosismo, ansiedade, problemas do sono, perturbação do estômago, tontura, tremores, são alguns efeitos colaterais comuns de medicamentos. Então, se você acha que o medicamento pode estar desempenhando um papel na persistência dos seus problemas ou sintomas de ansiedade, é bom você ir ao médico, ao farmacêutico, e aí você mudar a medicação, fazer uma transformação, né? E aí também é bom você conversar com o farmacêutico, com o seu médico, e antes de tomar qualquer nova prescrição, até com o seu psicólogo também, para você ter certeza que o medicamento está prestes realmente a fazer efeito para você, se ele é apropriado para você. Senão ele pode ter múltiplas interações e agravar a ansiedade, e cada vez você ter efeitos colaterais mais graves ainda. Né? Eu quero ressaltar, querido, que alguns médicos e profissionais da saúde, eles prescrevem múltiplos medicamentos anti-ansiedade e antidepressivos também, como forma de tratar o transtorno da ansiedade. E pela nossa experiência e com os clientes e tal, os múltiplos medicamentos, eles fornecem pouco valor, mas eles têm o potencial de causar múltiplas reações adversas. Então, se você estiver tomando muitos medicamentos para o transtorno da ansiedade, é melhor procurar outra opinião médica, e aí, porque quem prescreve muitos medicamentos, normalmente não entende a ansiedade muito e tratam ela de forma adequada, tá? Então, os medicamentos, frequentemente, eles causam reações adversas. Às vezes, podem ser mal interpretados como sensações e sintomas da ansiedade. Então, vale a pena ter essa clareza aí. Quanto menos medicamento, melhor para você, né? Outro terceiro ponto é a preocupação. O comportamento apreensivo, ele ativa a resposta ao estresse. O comportamento excessivamente apreensivo é uma causa comum da ativação da resposta crônica ao estresse, que leva você à hiperestimulação e aos sintomas. A preocupação, pensar que algo ruim ou desagradável pode acontecer, é um exemplo de comportamento apreensivo. Quanto mais você se preocupa, mais estimulado o corpo se torna. Quanto mais estimulado o corpo se torna, mais sintomático ele se torna. Então, mais uma vez, os sintomas da ansiedade são sintomas de estresse, dessa extrema preocupação e tensão que você coloca, e aí são sintomas da ansiedade porque estão ligados a esse sintoma muito apreensivo do corpo, né? Então, um dos principais bloqueios à recuperação e preocupação é a preocupação incontida, né? O principal bloqueio à recuperação é essa preocupação. A preocupação pode levar o corpo à estimulação em espiral, com muita pressa, você vai ficar muito estimulado. Então, a gente tem que ter sempre em mente que não existem preocupações livres, o que significa que cada pensamento preocupante desencadeia uma resposta ao estresse, quer você o sinta e seus efeitos ou não. Além disso, o grau de resposta ao estresse, ele é diretamente proporcional ao grau de apreensão. Quanto mais preocupado você for de uma forma improdutiva, mais estresse, mais ansiedade você tem. Se a sua preocupação é leve, o seu corpo também vai estar um sintoma leve. Se a sua apreensão é significativa, seu corpo experimenta uma resposta de estresse alto. Então, por exemplo, se você pensa, e se eu perder meu trem? O resultado de perder o seu trem não for grave, seu comportamento vai ter um sintoma leve de ansiedade. Mas se o resultado de perder seu trem for sério, você vai experimentar uma resposta de estresse de alto nível. Quanto mais apreensivo você estiver, mais estressado seu corpo vai estar, né? Então, exemplos de preocupações, por exemplo. Se eu não conseguir superar minha luta contra o transtorno de ansiedade? E se eu nunca mais me livrar dos meus sintomas? E se eu perder o controle e ferir alguém? E se eu fizer papel de bobo? E se eu perder a cabeça e ficar louco? E se eu tiver uma condição grave médica não diagnosticada? As
pessoas sempre pensam, será que a ansiedade mesmo deve ser um problema orgânico, né? E se eu não aguentar mais? E se eu tiver uma doença mental séria? E se eu for o único que não pode ficar melhor? E se a minha condição for diferente? Se eu tiver esses pensamentos para sempre e não puder detê-los? E se eu não conseguir controlar minha ansiedade? E se eu não conseguir controlar meus pensamentos? E se eu ficar pior? Nossa, é muita preocupação, né, querido? Mas você sabe que a sua experiência mostra que esses pensamentos acontecem mesmo. E se eu tiver que ficar assim para o resto da minha vida? E se a minha família me deixar porque eu não posso melhorar? E se eu perder meu emprego por causa da minha ansiedade? E se eu não puder cuidar dos meus filhos? Se eu estiver a ponto de morrer? Então, todos esses são exemplos de pensamentos preocupantes. E aí que a gente deve tratar isso, né, querido? Tratar justamente essa forma de pensar, mudá-la, colocar mais esperança, mais equilíbrio nos seus pensamentos. Então, a recuperação, ela envolve essa redução e eliminação de estímulos de resposta ao estresse. E esses pensamentos, essas emoções, elas só fazem com que você sinta mais estresse cada vez mais, né? Então, à medida que o estresse aumenta, aumenta também a noção de perigo. Você fica mais achando que as coisas são mais perigosas, né? E cria um ciclo vicioso. Quanto mais medo, mais sintoma, mais medo, mais sintoma. E aí um influenciando o outro e fica aquela loucura, né? À medida que essa hiperestimulação aumenta, aumenta também a nossa sensação de perigo. E à medida que a nossa sensação de perigo aumenta, aumenta também o pensamento ansioso, a estimulação do corpo e o aumento dos sintomas. Então, a preocupação gera resposta ao estresse, a resposta ao estresse estimula o corpo, gera os sintomas e gera mais preocupação e mais resposta ao estresse e assim por diante. Você sabe que se você está mais preocupado e luta para conter essa preocupação, é muito provável que você aumente aí essa hiperestimulação e uma preocupação descontrolada. E isso é um bloqueio forte na recuperação dos transtornos da ansiedade. Então, lembra, a preocupação é um hábito aprendido. Você aprendeu durante a sua vida a preocupar dessa forma. Ela não é causada por nenhum desequilíbrio químico no cérebro, um problema biológico não tem no cérebro, ou pela genética, não é nada disso. É porque você se preocupou com tanta frequência e a preocupação se tornou automática, uma forma automática de você pensar. Então, a preocupação ela precisa ser contida, limitada, controlada, para que o seu corpo possa se recuperar da hiperestimulação. Uma vez que o corpo ter tido suficiente tempo para recuperar da hiperestimulação, ele deixa de enviar sintomas da hiperestimulação. E você sabe que você pode mandar um e-mail para mim com o seu celular, para a gente agendar aí uma sessão online, ou tirar suas dúvidas, entender um pouco a sua história, e assim eu posso te ajudar com mais clareza cada vez mais, né? E você sabe também que muita coisa importante é aquela pessoa que continua querendo diagnosticar a causa dos sintomas da ansiedade, ela vai tentar olhar no Google, pesquisar, ela vai duvidar se é ansiedade, vai continuar se preocupando, questionando, pesquisando, e aí entrando em fórum de discussão, adivinhando se o médico está aí, talvez, errado, e aí você fica cada vez mais parado, porque você fala, olha, isso aí não é ansiedade, você não acredita que é ansiedade, você não aceita que é ansiedade. E aí, quanto mais você demora a aceitar que é ansiedade, mais tempo demora a recuperação. Então, é importante, claro, ser proativo para você tratar a sua saúde e a ansiedade, mas há um ponto em que você precisa aceitar o problema real, né? E implementar estratégias para você corrigir isso. E a maioria das pessoas, muitas vezes, não aceitam o que é a ansiedade, né? Então, quando você tem aí dúvidas e continua pensando, o tratamento vai só diminuindo, né? Então, não é fácil. Entretanto, aí, uma quinta razão que pode estar atrapalhando a sua recuperação é você não aplicar todo dia um pouquinho aqueles exercícios que a gente fala aqui no canal. As meditações guiadas, o relaxamento muscular progressivo, você fazer uma mudança da sua mentalidade. Então, você precisa praticar regularmente, com disciplina, tudo que a gente fala aqui no canal, né? Então, a prática de rotina e a paciência são chaves para o sucesso. A recuperação da hiperestimulação exige que você pratique a estratégia de recuperação, porque não adianta você ficar correndo atrás de medicação ou ficar correndo atrás de outras estratégias se você não faz aquilo que a gente sempre fala aqui, que é mais relaxamento, mais calma, mais tranquilidade, através dos exercícios que eu falo aqui. E se você para de fazer esse esforço de recuperação, a hiperestimulação vai continuar, a ansiedade vai continuar, né? Então, lembra, é 4 vezes mais grave quando você tem um problema, um estresse, um trauma, demora 4 vezes mais para você se recuperar. Então, a persistência é a chave
para você retornar à saúde normal, apesar da aparente falta de progresso. Por quê? Você pode estar fazendo tratamento e os sintomas continuarem. Isso não quer dizer que você não está se recuperando. Você está recuperando gradativamente, pouco a pouco, que é o tempo da ansiedade mesmo, né? Então, a prática e a paciência vão dar o resultado que você procura. Mas, realmente, a gente tem que ter essa paciência cada vez mais, né? Outro fator é você ainda não identificar as causas que fazem com que você esteja ansioso. Se é um conflito familiar, um problema no trabalho, um problema na família, se é um trauma de infância, se é uma dificuldade que você tem aí no casamento ou com os filhos, precisa identificar o que está causando essa ansiedade para você e tratando ela. Se você não faz isso, fica difícil você continuar o tratamento e aí fica mais lento mesmo. Uma outra causa é você não trabalhar com um profissional, um psicólogo, um médico que conheçam de ansiedade. Essa pessoa provavelmente já não vai ter ferramentas para te ajudar. Então, você pode estar aí trabalhando com um profissional que você acha que é bom, mas não está tendo resultado. Então, merece aí realmente ter um profissional mais adequado para você, né? Uma outra causa é você achar o seguinte, que você pode parar o trabalho. Você tem 1 mês, 2 meses fazendo terapia, você para de fazer psicoterapia. Lembrando, a ansiedade é no mínimo 6 meses de tratamento, né? Se você não continua, se você para, você vai realmente estar cada vez mais impedindo que o problema resolva. Você vai estar sendo mais lento, né? Então, aí fica muito complicado, né? Aí é importante você ter realmente uma persistência, uma paciência, para você ver que aí o resultado aparece, né? Então, assim, quando a gente não está interessado em desperdiçar o tempo e dinheiro, você está fazendo terapia, você tem que ir lá fazer e não fugir dela, né? Dá vontade de fugir? Às vezes dá, mas tem que voltar lá e continuar praticando. Isso não significa que a gente vai apressar ou ficar impaciente. A gente está só empenhado em trabalhar melhor para você. Se você parou de trabalhar com um psicólogo, antes que o trabalho terapêutico conclua, você vai ver que os fatores aí subjacentes não foram abordados e isso pode ser a causa da sua recuperação tá dificultada ou mais lenta, né? E um outro fator importante que pode estar atrapalhando a sua recuperação é que você não está dando tempo de relaxamento no seu corpo, né? Você está fazendo muitas tarefas, agitado, correndo atrás de problemas, de preocupação. Você está tratando bem, indo bem no caminho na direção do tratamento, mas de repente você não descansa, você não dá uma pausa, não fica aí, às vezes, relaxando ou tomando sol, igual uma lagartixa lá embaixo do sol, né? Isso é importante, se você não fizer isso, fica difícil. E aí precisa ter paciência, porque o processo é lento, né, querido? Não tem milagre no tratamento da ansiedade. Quanto mais paciência, melhor você vai ter e melhor você vai se recuperar. Ok, querido? Então essas aí são algumas dicas. Então, reflita nesses pontos que eu acho que são muito importantes para você mudar o seu processo, o seu tratamento, dar certo, para você se livrar, eliminar os sintomas da ansiedade com paciência, com tolerância e com sabedoria, principalmente. Conta comigo aqui no canal, você sabe que você pode mandar um e-mail para mim e a gente pode marcar uma sessão online e fazer um trabalho bem bacana para você eliminar esses sintomas. E se você ainda não assinou o canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. E é um prazer ver os seus comentários aqui, a gente crescer junto e você eliminar esses sintomas cada vez mais. Um grande beijo, até o próximo vídeo.